Olá, ser de luz! Continuando o nosso magia de encanto e rituais sagrados. Hoje eu vou ensinar para vocês um pote da prosperidade para ser colocado no seu altar cigano ou pode ser colocado na sua casa. E aí, o que é importante nesse pote? Primeiro, a sua fé, a sua conexão, o encanto com os ciganos, o conjuro, todos os elementos são importantes, mas conjurar, fazer numa lua boa, numa lunação muito boa, de preferência, se vocês gostarem de astrologia, procurem ver qual é a época astrológica que está melhor, como por exemplo, a lua em Áries, que é a lua em Touro, a lua também em Câncer, e a lua em Escorpião, né? Vocês podem também estar usufruindo dessas lunações. Vocês podem usar a lua nova, crescente, cheia, para pote da prosperidade. O ideal é que seja um pote assim, tipo taça. E aí vocês vão fazer dessa forma. Se você não tiver um altar cigano, coloque na sua casa, na sala, aonde entra a prosperidade, ou na cozinha. Eu gosto desse pote, assim, no meu altar. Se você tiver um altar onde você faz as suas orações, eu prefiro. Porque o pote da prosperidade da cozinha seria um outro pote, um pote da cigana esmeralda, específico para a cozinha, para trazer, juntar com essa abundância, a bonança que tem dentro da cozinha, a prosperidade, a riqueza, a abundância da fruta, de tudo que entra na cozinha. Mas esse pote é específico para o seu altar, porque você vai conjurar ele para o altar. Então, tipo taça. Essa flor é a calêndula. A calêndula é uma flor solar do elemento sol, que traz prosperidade, fartura, riqueza. Ela é uma flor muito amarelinha, ela tem as pétalas super amarelas, é totalmente voltada ao sol. O sol, quando ilumina ela, ela brilha muito mais, ela tem um certo brilho nessa flor. Então você deve separar ela e deixar só as pétalas. Isso aqui, ó, você tira. Nessa aqui você não pode deixar o caule, né? A parte da onde seca a flor aqui. Você vai botar só as pétalas. Aqui, canela, são 3 pauzinhos de canela. Por que 3? O número 3 é o número da trindade, é o número que faz o triângulo. O triângulo é as 3 trindades, Pai, Filho, Espírito Santo. 3 canelas. 8 cristais de citrino. O citrino também é um cristal solar, é um cristal da prosperidade, é um cristal de abundância, é um cristal que traz a energia do sol, a energia do ouro, a energia da prosperidade. Dizem que esse cristal é um cristal também, dizem não, dentro da cultura dos orixás, e aí eu, quando fiquei na cultura dos orixás, estudei que ele é um cristal de Oxum. E por que o número 8? Porque o número 8 é o número do infinito. Na cultura dos orixás é o número das Iabás, as Iabás do ouro, como Iemanjá, Iansã, Oxum. E Nanã, que é Ionilé, que é a senhora da terra, Gaia, Pachamama, que é a senhora da terra, que traz esses cristais. Então são 8. 3 folhas de louro. Essas folhas de louro, eu dei preferência às folhas verdes, tá vendo? Ó, elas são verdinhas. Aqui eu colhi na hora, porque eu tenho um pé de louro. Mas se vocês não tiverem na sua casa, comprem o louro verde ainda. As moedas são 7 moedas de outros países. Se você não tiver, coloque moedas de um tamanho douradas, 25 centavos, R$1, porque ela é dourada e prateada, e moedas douradas. Aí coloque números de 25 centavos. Essas moedas aqui são moedas de Portugal, Espanha e França. Foi uma amiga que me trouxe. E aí ela trouxe, e essas moedas, esse pote, o ideal é ser colocado moedas de outro país para circular a abundância de todos os países, principalmente que os países da Europa é um país onde surgiu todo o ouro e a fartura veio de lá, né? Muito dos europeus, aonde trouxe essa abundância, fartura, riqueza, onde circulou muito ouro, né? A gente sabe que a Europa teve muita civilização do ouro. Então, como você vai fazer? Você vai pegar, se conectar aos elementos. Cada elemento que você vai usar aqui, você vai se conectar a ele e vai fazer um conjuro. Como é o nosso conjuro que eu já ensinei?
eu invoco os poderes da grande mãe natureza através desse elemento, para que ele traga para minha vida prosperidade, abundância, felicidade, sabedoria, porque sem sabedoria não sabemos lidar com o ouro, com a prosperidade, com o dinheiro, com esse pataco, como diz o povo cigano, com essa prosperidade, com essa energia do ouro que chega às nossas mãos. Sem sabedoria a gente deixa ele escorrer pelas mãos. Então, peça sabedoria, peça clareza, peça direcionamento, peça inteligência, cultura, inteligência cultural, para que você possa usar de todo esse ouro para melhorar o lugar que você vive, o que você vive e conhecer outras culturas através dessa prosperidade que chega até você. Vai pedindo tudo aquilo que você quer. Se conectou a esse elemento que é a calêndula, você vai colocar aqui embaixo. Vai fazer uma caminha de calêndula aqui no final. Colocou a calêndula, você vai arrumar e aí você vai falar com os cristais. Esse aí é o citrino. Citrino, você vai esfregar, friccionar nas mãos. Respira, puxa o ar, inspira e deixa esse ofo, essa energia da sua voz sair sobre o cristal. Na realidade, você deve programar esse cristal para aquilo que você quer. Como que você programa um cristal? Ele é lavado, ele foi passado numa água. Você pode colocar ele na luz do sol e na luz da lua. Pode colocar ele na areia, deixar ele de um dia para noite, ele já vai tomar energia. Você pega, senta, coloca uma música, de frente para o seu terceiro olho, você vai olhar para dentro desse cristal e vai invocar esse ser que existe dentro do cristal, que é o gnomo, e vai pedir: sagrado ser, energia da mãe terra, invoco teus poderes para que tu traga para mim a riqueza, a bonança, a prosperidade, a luz, para que esse cristal sirva para mim através desse trabalho, dessa energia, desse fundamento que aqui eu estou fazendo. Você tem que olhar direto para o cristal e aí vai segurando e falando com ele. Se conectou a esses 8 cristais, separa ele. E aí então você vai colocar aqui. Então, ao momento que eu estou te ensinando a fazer esse amuleto aqui de sorte, de prosperidade, eu vou te ensinei a como você se conecta ao cristal, a como você programa um cristal para aquilo que você quer fazer. Tudo que você for fazer com um cristal, programe ele para aquilo. Ah, eu vou usar um cristal para eu tomar banho. Todos os dias que eu for fazer um banho para mim, eu quero colocar um cristal, por exemplo, de ametista, que é um cristal de transmutação, é um cristal que é muito ligado à chama violeta, São Germain. Eu vou usar ele, então eu vou programar esse cristal só para me trazer essa limpeza energética, essa transmutação, ele é o meu. Esse cristal que é de abundância, de prosperidade, do meu pote da prosperidade, eu vou programar ele para esse pote. E assim por diante. Cristal, você pega ele, você usa, ele funciona, mas ele vai funcionar melhor se for colocado em intenção, porque tudo na vida é intenção. Se você não põe intenção, não adianta, porque ele é apenas um cristal que foi tirado da terra, foi rolado, trazido por mercadores, né, por comerciantes, você comprou, você lavou, mas nada adianta. Lave, coloque ele em conexão com a terra, com as suas mãos pegando, coloque ele no sol, na lua, faça isso mais em luas crescente e cheia são melhores, na lua nova também, mas eu gosto mais da lua crescente cheia. Você pode usar ele na lua minguante como passando em você para fazer limpeza. Se você usar esse cristal para limpeza, aí você vai ter que separar um só para isso. Mas esse que é para prosperidade, você vai programar ele para a sua prosperidade. E a programação é um por um. É cada um, você senta, coloca no terceiro olho, fala o que eu disse aí eu vou deixar escrito lá para vocês. E aí então, você vai colocando. Como é que você coloca? Você vai colocar ele com a ponta virada para cima. Vai rodear aqui, ó. Vai deixar ele em pezinho. Ele pode até cair um pouco, depois você arruma. Vai colocando aqui, ó. Em volta, tudo aqui. Esse citrino. 8 cristais. E aí põe.
colocou aqui, você vem com as moedas. E aí, como que você faz com as moedas? Fricciona as moedas nas mãos e invoca os poderes dos senhores da riqueza, dos deuses da riqueza, da fonte criadora da riqueza, que é a terra, da onde veio toda essa abundância. Chama os elementais que vieram de outros lugares, como os donos da Europa, os senhores da Europa, os senhores do ouro, os senhores que trouxeram ouro para o mundo, que cavaram, que se conectaram a essas moedas. Na Europa vocês podem chamar muito pelo Deus da riqueza, você pode chamar pelos ciganos andarilhos, que eram prósperos da riqueza, os ciganos do ouro, você pode chamar e se conectar a essas moedas, a todos a energia do ouro, da abundância, da riqueza, que trouxe através desses elementos. E aí você fala, próximo à boca, pensa, imagina toda aquela riqueza que existe na Europa. Por exemplo, se você tiver com moedas brasileiras, você vai se imaginar em toda a riqueza que existe no Brasil, e no Brasil tem muita riqueza. Você vai imaginar aquela energia. Você inspira e expira como se você estivesse imagina essas moedas caindo sobre você, abundância, toda a riqueza que existe nesse país, toda a riqueza, se for lá, se a moeda for europeia, toda a riqueza que existe na Europa, toda a fonte de riqueza, riquezas minerais, riquezas que existe de todas as formas. Você vai imaginar, sente, se conecta a essas moedas, passa no seu corpo, fricciona nas mãos. Imaginou, você vai colocando. Como que você faz? Virada a parte do número para frente, aqui para frente da onde eu estou, no caso aqui para frente do pote. Vai colocando, são 7 moedas. Por que 7? É o número que nos conecta ao Criador. É o número 7, nos conecta à energia da criação, a energia do sagrado. É o 7, então você vai colocar 7 moedas. Vocês viram que eu usei número 3, número 8, número 7, número 1, que é o número, o número do começo de tudo. O número 3, que é da Trindade, o número 7, que é da abundância e da fonte de criação e do sagrado. O número 8, ligado à fonte do infinito, né? Que liga ao infinito. O infinito é o Senhor de tudo, ele não tem fim, ou seja, a sua riqueza não vai ter fim. A sua riqueza é fonte de prosperidade, de abundância. Você põe aqui, ó. E aí você vem com a canela. E a canela, vocês sabem que ela surgiu na Europa, também muito usada pelos povos da Índia. É uma fonte de riqueza muito grande. Na época da troca era uma das coisas mais prósperas que existia para troca lá na Índia, lá na Europa. Você vai se conectar, vai imaginar aquele pé de canela bem grande. Ele é tão abundante que ele sai da força da terra e ele cresce, ele segue uma altura que ele usa os 4 elementos: a terra, o fogo, porque a canela é muito quente, o ar, porque ele cresce muito e ele chega à energia do ar, ele é muito grande, a árvore dele é muito grande, e também ele tem a força do elemento água, porque se conecta, ele puxa muita água da terra, porque ele é uma árvore muito profunda dentro da terra. Use as 3 trindades, coloque como um triângulo aqui, ó, aqui e aqui, atrás dos cristais. Você vai colocar aqui atrás dos cristais. A moeda fica na frente ou ao lado e eles ficam aqui. Aqui assim. 3. O louro. Pensando que o louro surgiu na época de Roma, era muito usado na época de Roma, fazendo coroas de ouro, como se fosse o ouro que a pessoa recebia na hora quando ela ganhava, né? Quando ela concorria, era recebido como um presente aquela coroa de louro. Então você se conecta com essa energia do ouro, da prosperidade, da abundância, a força que tem os 4 elementos também no ouro, no louro, aliás, os 3 elementos, que é terra, água e fogo. Ele é muito quente também. Se conecta a essa energia, fala próximo à sua boca, se conecta com ele, esfrega nas suas mãos, imagina a força
que toda essa ancestralidade tinha cada vez que usava uma coroa, eles eram prósperos, eles eram realizadores. E aí você se conecta a essa energia e vai colocando. Como que você coloca? Para cima, a pontinha para cima, o caulezinho para baixo. Coloca aqui do lado e vai fazer 3 trindades no sentido contrário. A canela tá de uma forma, você coloca aqui de forma diferente. A canela tá assim, esse daqui vai ficar ao contrário da canela. Tá vendo? Ele vai ficar assim. Aqui. Aqui é a canela. O louro ao contrário, ele tá ao contrário do que é. Tá vendo? Aqui tá a canela, aqui tá o triângulo com o louro, ao contrário. E aí, você de novo vai se conectar à energia dos 4 elementos, vai se conectar à energia do tempo, do Senhor dos Mistérios, da chama que é o fogo, que é a chama sagrada, vai se conectar à terra, que é a chama da energia, da fluidez, dos elementos que traz a leveza, porque quando a gente quer o ouro, a gente precisa ser livre, a gente precisa ser leve, a gente não tem que ficar agarrado a nada, porque tudo que a gente se agarra não flui. Você vai se conectar ao fogo, porque além de ser o fogo sagrado que aquece, que faz você se movimentar, que te traz foco, clareza, você vai se conectar ao elemento terra, que é a senhora da riqueza. A terra é a própria riqueza, é a própria abundância. Você vai se conectar às deusas da prosperidade, as senhoras mais velhas que girava aquele caldeirão, que são as bruxas ciganas, principalmente o povo cigano, porque esse pote é um pote cigano, aquelas bruxas que eram sábias, que tinham tanta sabedoria para lidar com todo aquele povo que ela cuidava. E aí você precisa dessa sabedoria para lidar com tudo que você tem no dia a dia e para saber lidar, para ser fonte de riqueza e saber cuidar dessa fonte de riqueza. Saber transmutar, saber trazer, saber lidar com isso, ter sabedoria. Vai se conectar aos ciganos do ouro, às ciganas do ouro, a alegria, porque não existe abundância, prosperidade, o dinheiro não fica onde tem tristeza, ele só fica onde é leve, onde tem alegria, onde a gente solta as coisas e o dinheiro permanece. E você vai se conectando e vai chamando e vai invocando. Para finalizar, você vai colocar ele numa noite de lua crescente ou lua cheia, vai oferecer a lua, vai oferecer as ciganas, vai oferecer os ciganos, coloque uma mesa. Se você morar em apartamento, bote próximo da janela. Se você morar em quintal, você faça uma mesinha assim com um pano, tá vendo? Eu coloquei um paninho aqui para mostrar para vocês. Coloque esse pote. Se você tiver o seu altar cigano, traga alguns elementos ciganos, coloque do lado. Coloque uma saia e dance para esse povo cigano, chamando, invocando a alegria do povo cigano, dançando uma música alegre. Coloque incenso, um copo d'água, uma vela acesa e ofereça a essa deusa lua. A deusa lua da lua cheia, por exemplo, é a lua da fartura, é a lua da colheita, é a lua que você já plantou na lua nova e você colhe na lua cheia. Chame todos esses deuses da riqueza, da abundância, da prosperidade, da sabedoria e da alegria para vir imantar o seu pote. Depois, no outro dia, quando o sol nasceu, por volta de 8 horas, 9 horas, você tira e coloca lá no seu altar ou no lugar da sua casa onde você coloca e faz as suas orações, ok? Então esse foi mais um elemento que eu ensinei para vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui, gratidão demais, muito obrigada por vocês terem chegado até aqui, se conectado o teu espírito com o meu, para que a gente possa aprender e levar todos esses ensinamentos que eu aprendi com a minha ancestralidade, com a minha egrégora de luz, que foram os meus ciganos. Quem me ensinou esse pote foi a minha cigana, para que eu pudesse mostrar para vocês também. Muito obrigada, gratidão.